Federal que tem autoridade para resolver esse impasse de uma vez para sempre. Muito obrigado, deputada Akira. Terminando a linha de ocupação dos anos 60, abertura da fronteira agrícola, nós vimos cada vez em que se falava vamos produzir mais, vamos abrir o Mato Grosso do Sul, vamos, sempre a convite do governo federal, sempre com títulos emitidos pelo governo, sempre com as pessoas indo para lá para construir os seus sonhos por encantamentos dos diferentes governos. Chegamos à Constituição de 88, deputado Caiado, e nós tivemos nessa casa, pelo que fui reler nos anais da Constituinte, uma discussão ideológica sobre o uso da terra, que Vossa Excelência participou ativamente, aonde, de um lado, havia um conceito de que a terra não seria considerada uma propriedade privada, calcada em estudos, muitas vezes baseados em regimes socialistas de exclusão, e, do outro lado, um grupo de constituintes pensando, sim, que a propriedade privada teria que ser respeitada. Prevaleceu expressamente no texto constitucional que a terra deve ter sim o seu uso, deve sim cumprir a sua função. Porém, se a União que a titulou, que deu à pessoa propriedades, entendesse que ela não fosse produtiva, ela indenizaria a terra nua e as benfeitorias. Tirando situações em que a pessoa está fazendo uso da terra para uso de cultivo de drogas, em todas as outras se respeita o princípio da propriedade e se indeniza a terra nua e as benfeitorias. Porém, no capítulo dos indígenas, houve um entendimento pelo Constituinte de que, se a terra indígena fosse, esta terra teria que servir para suportar a sua tradição cultural, não seria expropriado. Porém, a discussão era, por exemplo, no Parque Nacional do Xingu, terra tradicionalmente indígena, terra delimitada, um branco eventualmente invade ou casa com uma índia, a índia falece, o branco está lá dentro e requisita um uso capião. A Constituição veio para proteger a terra do índio, da União. A Constituição não veio para proteger esbulho, ela não veio para humilhar o brasileiro que recolheu o seu imposto, que viveu sobre a lei, que foi como um pioneiro, amante da terra, fecundar a terra. A Constituição, ela não retirou do brasileiro que está no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, o direito de ser proprietário do lote de terra no Vale do Anhangabaú, nem de Ipanema, nem de Copacabana e nem da Fazenda Buriti. A Constituição não o fez. Se utilizando da dubiedade do artigo, inicia o movimento novamente ideológico de retirar a terra e dar a terra sem pagar nenhum tipo de indenização. Construído dentro da Igreja Católica, dentro do Conselho Indigenista Missionário, que tem como missão, desde que aqui aportou da Companhia de Jesus, os jesuítas, e fizeram aquela epopeia no estado de São Paulo com os tamoios, desde aquela época que a igreja entende ser a sua missão proteger, embora no mais das vezes ela tenha ajudado a dizimar muitas nações indígenas. Quando estes mesmos estudos passaram a ser feitos pela FUNAI, fez a igreja e o governo Fernando Henrique Cardoso baixou esse decreto pelo ministro Nelson Jobim, dando à FUNAI, e exclusivamente à FUNAI, a competência de fazer o estudo antropológico para saber se determinada terra é indígena ou não. Basta que um índio diga, esta terra foi dos meus antepassados, que se inicia
o processo de estudo. Esse processo é feito no âmbito da FUNAI, o proprietário não pode impedi-lo judicialmente. Se ele discordar, ele tem que contratar um antropólogo para questionar no âmbito da própria FUNAI. Nunca ninguém conseguiu reverter um laudo dentro da FUNAI. A FUNAI manda para o Ministério da Justiça. O grupo que analisa é todo ele instrumentalizado pela igreja. Dentro do Ministério da Justiça, o ministro recebe os pareceres para homologar, homologa. Quando homologa, esse estudo vai para a Casa Civil. A Casa Civil, refém deste assunto, passa esse assunto e a presidente da República assina a demarcação sob pressão do Judiciário, sob pressão do Ministério Público, sob pressão da Igreja e sob a pressão dos grupos internacionais que estão muitas vezes atrás de interesses escusos, fazendo pressão sobre o governo brasileiro e constrangindo, trazendo o governo brasileiro de joelhos sobre o pretenso argumento de cuidado de povos indígenas. Isto já foi longe demais. Isto vem se traduzindo em uma série de ações que tensionam o clima no campo. Esperamos a julgamento de Raposa Serra do Sol. Feito, lá vieram as condicionantes, 18 condicionantes, para se demarcar uma determinada terra como indígena. Um lado comemorou, o outro lado não. Porque uma das condicionantes, deputado Reinaldo Azambuja, era de que somente terras, na data da publicação da Constituição, 5 de outubro de 88, pudessem ser passíveis de demarcação. Isso desagradou. Entraram com embargos declaratórios nessa ação e pressionam o Supremo para que não julgue, para que dê tempo de fazer desse país uma grande praça de conflito judicial, para não deixar que a ação da Raposa Serra do Sol seja vinculante. Não sendo vinculante, nós teremos vastas áreas do país para que proprietários individualmente briguem contra ONGs, contra a igreja, contra a opinião pública e contra o nosso homem urbano. O brasileiro que está lá no Rio de Janeiro, em Ipanema, o brasileiro que está lá em Salvador, e que olha e fala assim: quem está maltratando os índios? Coitado dos índios. Tem tanta terra, fazendeiro de Mato Grosso está explorando o índio. Retire-o de lá, dê para o índio. E assim nós vamos fazendo arbitrariedades. E assim nós vamos tratando diferente brasileiros que estão construindo essa nação. O governo da presidente Dilma, há 2 meses atrás, a ministra da Casa Civil, alertada sobre a situação do norte do Paraná, pediu um estudo para a Embrapa, utilizando uma válvula que tem no decreto do então ministro Jobim, de utilizar outros órgãos. Então ela pede para a Embrapa. A Embrapa resta provado que aquela região já está ocupada há muito tempo, que ali não seria uma área indígena. Suspende a ministra da Casa Civil qualquer estudo a posteriori no estado do Paraná. Passados 15 dias, o governador do Rio Grande do Sul leva e fala: olha, estão querendo a FUNAI do Rio Grande do Sul as terras dos gaúchos. A ministra da Casa Civil atende o governador Tasso Genro e suspende no Rio Grande do Sul. Isso fez com que no Mato Grosso do Sul se desrespeitasse daquela fase em diante toda e qualquer forma de lei. Invasões generalizadas, bang bang, ninguém mais se entendia. A lei foi rasgada no Jornal Nacional porque não passava de um papel. Esta posição do governo de colocar o Ministério das Cidades, o Ministério da Agricultura, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, para também dar laudos complementares ao da FUNAI, somente prorroga o sofrimento. Isto não atende aos índios, isto não atende aos proprietários, isto vai jogar um irmão contra o outro. Isso vai fazer com que o Mato Grosso do Sul passe os próximos 100 anos sendo considerado um estado pária,
Ninguém vai querer investir naquele Estado. O Ministério Público utiliza de forças coercitivas para que as pessoas não comprem produtos daquele Estado. Nós estamos numa situação em que ou nós entendemos que há de se construir um pacto indígena para que índios que estão no isolamento tenham um tratamento, índios em áreas antropizadas tenham outro, e que a União indenize aqueles que foram convidados por ela para ocupar o solo desse país. Que a União não faça como foi feito na véspera da morte do índio Osiel, aonde eu estava presente na reunião e gravei, dizendo, primeiro, a Polícia Federal não vai lá fazer nenhum tipo de retirada de índios. Quem tem que fazer é a Polícia Militar, como foi feito e falado pelo ministro Adams, pelo ministro José Eduardo. Não cabe para a União falar que mais 5 ministérios suspende para a demarcação. Fiquem tranquilos, mas nos ajudem, porque a opinião pública vai nos cobrar a responsabilidade. Nós não vamos ser aval de medidas protelatórias covardes, como essa de colocar mais 5 ministérios para deixar a igreja do lado dos índios e a igreja do lado daqueles que ela entende que seja a sua missão. Fico extremamente triste de ter que vir a esse plenário fazer esse tipo de fala, mas acho extremamente importante que o faça. Deputado Reinaldo Zambujo e, na sequência, deputado Ronaldo Caiado. Quero